Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Estamos aí no dia 28/10 para bater papo literário, falar de antologia, falar sobre saúde mental, entre outras coisas. Vamos hoje até umas 9, 9:30 da noite. Lembrando que a temporada vai acabar no dia 30. E aí a gente só volta final de novembro. Tá bom? E começozinho de dezembro. Tem muita coisa pra rolar. Porque, até dia 30 tem muita gente ainda pra passar por aqui. Hoje a gente vai começar esse dia de live, né? Batendo papo sobre um assunto que a gente adora. Eu, pelo menos, adoro. Que é o Aprenda a Dizer Não. Olha que lindo! Aprenda a Dizer Não é nossa recente publicação aqui no canal. Olha que lindo! Uma galera linda fazendo parte dessa antologia. Psicólogos, terapeutas. Muito orgulho dessa galera linda que participou ativamente desse trabalho. E a gente vai conversar, obviamente, com uma das nossas coautoras, né? A Michele. Vamos ver, cadê ela? Se ela entrou aí, deixa eu ver. Camila, um beijo. Mário, um beijo. Deixa eu mandar mensagem aqui pra ela. Eu falei Michela? É Michele, cara. Tá doida? É porque a gente fala antologia, a cabeça não funciona, é muita coisa. A Michele que vai bater um papo com a gente sobre Aprenda a Dizer Não. Deixa eu ver aqui qual é o arroba dela, para que vocês já possam aí segui-la, né? Não sei se é a primeira vez, se não é. @psimichele com 2 L's, tá? Jaques, JACQUES. Quero saber se vocês sabem dizer não. Duvido que vocês saibam dizer não. É difícil dizer não, né? Mas depois que a gente aprende é libertador. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Cadê a Jaque? Esqueceu da gente? Falar não é muito difícil, né? As pessoas não têm... Elas não têm Elas deixam se usar, elas deixam ultrapassar os limites, por N questões, né? Mas quando a gente aprende a impor os limites, a falar não, a dizer, olha, dá um momento, por favor, afasta um tiquinho, aí o bicho pega. Que aí você passa a não prestar, né? Michele, ela tá aqui, pronto. Michele, querida, aqui eu não consigo te convidar. Se você estiver no computador, você, por favor, saia e entre no celular.
Se você já tiver no celular, confira todas as permissões para que você seja convidada para a live. Por gentileza. Vamos ver se ela... Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Bem-vindas. Estamos só aguardando a nossa convidada entrar, que aqui ela não permite que eu convide ela. Vamos falar aí sobre limite, sobre dizer não, sobre espaço, limites, sobre autoestima, né? Quando a gente diz não, isso tem muito a ver com autoestima também. Você não deixa que as pessoas te desrespeitem. Tem muita coisa atrás do não. Vamos ver se ela consegue aqui, ó. Oi, oi, oi. Agora eu estou vendo. Tudo Tudo bem, bem? querida? Tudo Bem-vinda. bem. Obrigada. Desculpa o perrenguinho aí, mas eu estava no computador mesmo. Ah, É normal isso. Primeira live? não, eu já fiz uma ou outra perdida por aí, mas eu não sou muito das lives, não. É assim mesmo, não se É, preocupe. O importante é que você conseguiu e a gente vai conseguir bater esse papo, querida. Obrigada sim. por tudo, pela participação no projeto, por você aceitar bater esse papo com a gente, por você ter tido tanta paciência ao longo do processo editorial, que eu sei que não foi fácil, empatia com os colegas. Foi um combo assim gigantesco até a antologia nascer. Então, muitíssimo obrigada, tá? Imagina, foi uma experiência, né? Experiência interessante, legal, muito assim, feliz de poder participar também, porque é uma temática que é uma meta da minha vida, assim, né? De manter os aprendizados, falar não, entender as dificuldades de falar não. Então, foi muito legal. Que maravilha! Essa é a tua primeira antologia que você participa ou você já É, tem outras? essa foi a primeira. Ah, a nossa coautora já começou, ó. Aprenda Uhum. a dizer não. Mas antes da gente entrar na antologia, nessa coautoria lindíssima que você proporcionou, fala um pouquinho sobre você. Você é psicóloga, você trabalha na área, qual é o seu público-alvo? Seus atendimentos hoje são virtuais, online, presencial? Como é que funciona tudo? Então, eu sou, sim, psicóloga, sou formada pela Federal aqui da minha cidade, né? Eu sou de Curitiba, Paraná. Então, eu tenho mestrado em psicologia e educação, especialização em psicologia positiva, TCC e terapia do esquema. Mas eu trabalho com a psicologia clínica hoje e na abordagem da terapia do esquema. E, inclusive, essa questão, né, do saber dizer não entra em uma das partes do nosso processo psicoterapêutico. Porque muitas vezes a gente não vem de famílias onde a gente aprende, né? E é saudável poder botar limites, como fazer isso. Então, o paciente às vezes chega na fase adulta e ele nunca teve
esse aprendizado. Ele tem crenças extremamente disfuncionais sobre isso. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais na frente, mas só para terminar, para responder a tua pergunta aqui, que eu faço clínica e muitas das vezes os pacientes vêm justamente com essa dificuldade, né? De engolir muito saco, digamos assim, às vezes explodir e não entender por que isso acontece, né? Exatamente. Isso está ligado diretamente ao fato de não haver um limite. Você não coloca um limite até onde as pessoas podem ir com você, o que elas podem fazer, dizer, te usar. Quantas vezes, gente, a gente para pensar, putz, eu me senti usada nessa situação. Fulano só se aproximou e ele só fez isso comigo porque eu permiti. Quantas vezes isso acontece? E depois a gente se arrepende de não ter dito um não, né? E acaba aí tendo reações futuras. A nossa coautora, a Michelle, ela falou um negócio muito importante. A gente não está condicionado nisso na infância. A gente não sabe lidar com isso. A gente não desenvolve isso durante essa fase. E quando chega nessa fase adulta, a gente fica meio que, o dizer não é falta de educação, dizer não é uma questão de egoísmo, dizer não vai me deixar excluído. Então, atrás do não tem muita coisa escondida ali. A gente precisa entender por que a gente abre tanto espaço, por que a gente não põe os limites, por que a gente não diz não. Eu acho que a grande questão é essa, a dificuldade em dizer não, né? E sabe, Monique, tem uma coisa que eu queria trazer hoje que explica, pode explicar por que tantas pessoas têm dificuldade de dizer não. E é um ponto que é pouco falado. E isso é algo que a minha abordagem esclarece, que eu acho fantástico da terapia do esquema, porque ela nos ajuda a entender como se fosse assim, um raio-x de nós mesmos, sabe? E aí, assim, todos nós nascemos com uma predisposiçãozinha de traços da nossa personalidade. Então, quando a gente vai avaliar a personalidade, a gente tem 30 traços que a gente avalia. E você sabia que um desses traços quando a gente vai avaliar, a gente vai olhar como se fosse uma réguazinha, baixo, médio e alto, para cada um dos traços, tá? Uma dessas características é saber, né, dizer o que eu preciso ou não. Olha que interessante. Então, a gente já nasce tendo uma predisposição, mais facilidade ou não, de me posicionar. Então, muitas vezes as pessoas, elas já nascem tendo uma dificuldade de se posicionar. Não é natural para elas. E aí elas entram, né, no ambiente que é a família, e a família também coloca a dificuldade ao invés de treinar e ajudar a criança a desenvolver a habilidade. Então, olha como fica um match perfeito, né? Um corpo que já tem dificuldade, o ambiente que entra com mais dificuldade ainda, e aí a gente cresce não treinando essa tolerância a esse mal-estar, porque também tem um outro sistema que nos ajuda a ter dificuldade a dizer não. E é quando a gente diz não, a gente está com o nosso sistema de alerta, sistema de lutar, fugir ou congelar, a gente está nesse sistema ativado em nós. Então, muitas pessoas, elas relatam que quando elas estão numa situação em que elas precisam botar um limite, o coração está acelerado, elas estão com falta de ar, porque o corpo está sentindo como uma ameaça. E aí, junto com essa ameaça fisiológica, biológica, a gente tem a ameaça da nossa cultura. Porque a cultura que nós temos nos ensina, né? A gente já vai desenvolvendo várias crenças desde pequenininho, que eu vou ser egoísta, que eu vou ser ruim, que é feio falar não, que eu tenho que sempre estar orientado para o outro, né? Então, eu vou dar um exemplo bem básico. Vai lá num parquinho, numa pracinha, tem lá as criancinhas, as mamães brincando, aí tem um bebezinho menorzinho e uma criança maiorzinha. O que a gente normalmente vê? O bebezinho vai lá e arranca o brinquedo da mão do maiorzinho. O que as mães falam normalmente? Ah, filho, ele é
pequenininho, deixa ele pegar o brinquedo, entende? Então, não há, desde essa primeira interação, né, esse estímulo de filho, olha só, ele é pequenininho, mas você quer emprestar agora ou não? E ensinar a criança a dizer, é o meu brinquedo, agora eu não quero, mas depois eu posso emprestar. E ele sentir seguro. Então, desde essa pequena interação, ele já está aprendendo que é feio ele falar, não, agora eu não quero emprestar o meu brinquedo. E não é sobre ensinar a criança a ser egoísta, não é isso. Ela primeiro entender que ela pode dizer não. E em um outro momento, essa mesma mãe ensinaria, ó, né? Vamos pensar na contramão. Ele quer o brinquedo. E aí, nessa hora, você faz o outro ensinamento que é, se você quer, você também pode emprestar para ter essa troca, não é mesmo? Entende como que nessas relações iniciais é onde a gente está construindo essas ideias de que é legal ou não é legal, né? E aí a nossa cultura também tem, né, sempre tem os dois lados da moeda. A gente tem o lado positivo e o lado negativo. Mas um lado, talvez um pouco negativo da religião, que é o que eu experienciei quando eu era criança, crescendo, né? É essa ideia de que eu preciso estar 100% assim, direcionada para o outro, né? É. E eu vou lá para o último lugar da fila. Os outros sempre têm mais necessidade do que eu, ou mais dificuldade do que eu, ou mais desejo do que eu. E eu posso esperar. Eu posso me prejudicar, digamos assim, né? Claro. Não é algo explícito que a gente aprende. Isso está né, nessas nuances de como as interações acontecem. Então, eu acho que tem uma estrutura de base que dificulta depois, né, a vida adulta nas relações, né, enfim, na conjugalidade com os nossos filhos, a entender isso, entender que é saudável poder dizer não, que é um direito nosso poder dizer não, né? E outra coisa também que eu queria comentar, Monique, o que acontece? Por sermos, de novo, os dois lados da moeda, né? Por sermos numa cultura mais quente, mais amorosa, mais, digamos, né, característica do latino, a gente também desenvolve uma crença de que eu sempre preciso frufruzar tudo, sabe? Então, eu não quero porque isso, porque aquilo, tem que ficar explicando, explicando, explicando. E dentro do conceito de assertividade, que não sou eu dizendo, é um conceito estudado cientificamente, ensinado, está dentro das habilidades sociais, uma das habilidades sociais é a assertividade. E o que a gente aprende na assertividade? Assertividade, dentro das 7 habilidades sociais, é uma coisa. E essa uma coisa, ela tem uma forma de ser executada. E isso significa que eu preciso entender o que é que se trata da assertividade. O que é isso exatamente? Para eu não confundir com as outras habilidades sociais. Então, eu vou dar um exemplo de uma coisa que as pessoas confundem muito. Dentro dessas 7 habilidades sociais, uma delas, que não é assertividade, é sobre a gente perceber qual é o efeito que eu deixo no ambiente, né? Como eu impacto o ambiente? Desde a minha feição, eu sou agradável, não sou agradável, eu crio encrenca ou eu crio um ambiente de paz. Pensa, dessas 7 habilidades, se eu estou cuidando dessa uma, eu não preciso me preocupar quando eu vou lá exercer a assertividade. O que é exatamente isso? Agora, respondendo a pergunta. É eu poder, nesse momento, entender que eu estou defendendo o interesse unicamente meu, não do outro. Isso significa que eu tenho um objetivo, uma meta. Qual que é? Defender esse meu ponto de vista, esse meu interesse. Aquilo que é importante para mim naquele momento, certo? Eu não estou com o objetivo, como naquele outro que eu citei anteriormente, de causar um ambiente positivo. Esse não é o meu objetivo ao exercer a assertividade. O meu objetivo ao exercer a assertividade é ter uma frase curta, direta ao ponto, sem muita explicação. Então, para nós
brasileiros, eu acredito que é um pouquinho mais difícil, porque a gente tem essa ideia de que eu tenho que ser muito amoroso. Então, sabe, eu queria te explicar que, na verdade, eu não estou muito afim de ir naquela festa, tudo bem, você entende? Isso não é ser assertivo. Assertivo é ser direto, ou seja, amigo, amiga, hoje eu não vou poder ir. Então, o meu objetivo ao ser assertiva não é agradar o outro, não é fazer as pazes com o outro, não é ser boazinha com o outro. Agora, se eu entendo o que isso significa, eu também vou respeitar a principal regra da assertividade, que é o quê? Não desrespeitar o outro, né? E não envergonhar o outro. Então, se eu entendo que a regra é defender um ponto meu, ser direta, ser curta e ter respeito, eu estou atendendo todos os critérios, eu posso estar em paz que eu estou fazendo certo, mesmo que isso seja um não difícil. Faz sentido? Exatamente. Todo sentido. Fala, pode falar. Então, eu acho que é muito importante a gente poder falar sobre isso, justamente para esclarecer esses pontos que são limites na hora de conseguir, né, fazer com que essa comunicação aconteça e trazer para mim um alívio. Porque quando eu não sou assertiva, eu não consigo dizer não, por exemplo, eu vou guardando sentimentos e em alguma hora isso vai voltar contra mim, porque eu vou explodir, eu vou ficar irritada, eu vou ficar, né, chateada, e lá na frente eu vou ser a responsável e a culpada, porque eu não soube fazer, né, direito, digamos assim. Exatamente. E aí a gente vê uma grande relação, né, entre essa assertividade e a saúde mental. Então a gente tem que botar na balança, sim, sermos assertivos quando necessário. Não é dizer não para alguém que necessita de ajuda. É impor limites para que você não se sobrecarregue com responsabilidades e problemas que não são seus, entre outras coisas. Então é não se abrir ao extremo, é impor limites para que a sua saúde mental não vá pelo ralo. Porque quem não sabe dizer não adoece emocionalmente muito mais rápido, gente. Todo mundo, né, já vivenciou algo parecido. Hoje, ô Michele, você sabe dizer não? Então, isso que eu tava. Vamos lá. Hoje eu sei dizer não com muito mais facilidade, mas não é natural para o meu temperamento. Eu sou uma pessoa que tenho mais dificuldade, como eu falei no comecinho, né? A minha característica de personalidade é tentar ser mais da paz, pacífica, né? Não entrar em conflito. Então, eu sei hoje que é uma habilidade que eu preciso treinar constantemente para eu não perder a habilidade. É uma habilidade aprendida, né? Eu posso aprender e eu posso manter em dia essa habilidade. Então, assim como, por exemplo, um exercício na academia, se você não mantém ali com constância, você não vai conseguir ter o mesmo desempenho, né? Então, a assertividade, dizer não, botar os limites, precisa desse treino constante para que você fique cada vez melhor, né? Então, o que eu quero compartilhar de mim é que é algo difícil para mim, mas mesmo assim, eu não deixo de fazer isso porque eu sei que na balança o custo de não trabalhar isso em mim é muito pior depois, o prejuízo é muito maior, né? Então, talvez a dica é o que mais precisa do seu olhar, da sua atenção, para que você consiga estar ali se posicionando, dizendo os seus nãos, dizendo sim, quando você também está disponível para isso, né? Comparando com antigamente, né? Eu vim de uma criação em que dizer não era proibidíssimo. Não podia dizer não. Era sim para sim, senhor, para tudo, né? Então, né? desconstruir isso foi um desafio muito grande na minha vida, né? E aprender quais eram as crenças que estavam ali por trás, que estavam dificultando para mim entender que eu posso dizer não. E que eu não vou ser uma pessoa ruim, não vou ser uma pessoa egoísta, não vou ser uma pessoa má
né? Mas que é uma questão de ordem, de organização, e entender como fazer isso de um jeito mais seguro, digamos assim, né? Então, para quem tem dificuldade, saber que eu, terapeuta, que ensino isso, tenho dificuldade, né? É algo que possa ser um encorajamento. A gente consegue. A gente só precisa de uma ajudinha, assim, né? O texto E da você, Michelle, Monique, consegue? eu consigo. Depois que eu aprendi. Monique, Consegue? pode? Não. Monique quer? Não. Monique vai? Não. Monique, não, gente. Não. E eu não tenho que explicar nada. Eu sou na assertividade, é não. Mas por quê? Sério. Porque eu não quero. Eu não tenho que te explicar porque eu não quero. Porque eu não vou, Uhum. porque eu não vou fazer. Porque eu conheço Sim. os meus É. limites. E quando a gente sabe dos nossos limites, é porque assim, é muita coisa envolvida. Você primeiro É precisa se verdade. autoconhecer. Esse Isso. Isso é bem autoconhecimento importante. ele é diário. Com Então, certeza. quando alguém magoa você por atitudes que você não é responsável, porque você não soube impor limites, você Uhum. adoece, você ultrapassa o seu limite. E aí você se pergunta: será que eu quero ficar sentindo essa dor? Porque no fundo, no fundo, eu não sou responsável pela atitude do outro, mas foi minha culpa ter dado liberdade, ter falado sim, não ter colocado limites. Quando eu mudei para esse pensamento, a chave virou. E aí eu falei: não, Uhum. aqui ninguém magoa mais. Aqui Uhum. não. Então, quando Uhum. alguém entra para pedir alguma coisa que eu sei que eu não posso, porque eu não nego ajuda, são coisas diferentes. Totalmente Eu coloco diferente. limites. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Agora, eu não vou pegar o seu problema para mim para resolver. Eu não vou te ajudar sabendo que você pode resolver o seu problema. Porque eu não quero a Uhum. sua carga emocional em mim. Eu não quero que depois você saia por aí falando que foi a Monique que falou, que foi a Monique que fez. Porque não. Uhum. Então, o não para mim hoje é libertador. Quando alguém já É. E chega com sabe, um Monique, tem, problema tem e formas também fala: de falar o ó, não, né? Tem várias exatamente. formas. Tem uma forma que vai combinar com cada personalidade. Então, às vezes, uma pessoa que é um pouquinho mais, assim, menos energética, assim, ela pode usar, por exemplo, a técnica do sanduíche, né? Técnica do sanduíche pensa num sanduíche, né? Ela vai ali suavizar, a parte do meio é o não, depois ela vai suavizar. Ela pode usar essa técnica, assim, para ajudar ela, né? Então, cada um pode encontrar uma das técnicas que existem para facilitar, mas eu acho que o principal é aprender a identificar qual é a crença lá atrás que te dificulta, te limita de falar ou não. É aí onde o bicho pega, sabe? A história Exatamente. que a nossa mente conta pra gente sobre esse não. Exatamente. Essa técnica de sanduíche eu já tinha escutado falar. Acho que teve uma outra psicóloga aqui e ela falou e eu achei interessante. E acho que muita gente pode usar assim. E a questão realmente de perfil, de gente que na prática, não consigo. Monique, eu já falo não. Eu nem olho. Não. E a pessoa já sabe que ela não pode nem me perguntar o porquê, porque eu não dou brecha. Eu não devo satisfações. Não é não. E acabou. Agora, tem gente que sim, que ai, sabe o que é, nananã, e tá tudo bem, vai dizer não, vai justificar, vai dizer não com o método do sanduíche. Eu acho Mas olha só a massa. diferença. Não é justificar. A gente não tem que justificar. É Não. suavizar. É talvez uma palavra de alguma amorosidade, se isso combinar com o perfil da pessoa, para ela poder depois dizer se não, sentindo-se um pouquinho mais calma. Sim, Mas você tem razão, a gente não tem que justificar a nossa razão por dizer o não, né? A gente pode sim. escolher explicar.
que é diferente, porque quando você entra nessa justificativa, você também está num processo contra você mesmo, como se você não acreditasse que você pode dizer aquele não. Né? Exatamente. Bom, o texto da Michelle tem o título que diz o seguinte: Uma jornada de libertação, do cativeiro à cura. O que você trouxe Opa! nesse texto pra gente, Michelle? Nesse texto, Monique, eu quis trabalhar um pouquinho a minha história, mas puxando para uma ideia que é preventiva no final das contas. Por que preventiva? Porque quando a gente, adulto, né, consegue entender um pouco mais sobre o que nos amarra para nos posicionarmos, para dizer os nossos nãos, a gente consegue levar essa bagagem lá para os nossos filhos. E a gente pode ensinar os nossos filhos a fazer diferente. E aí, nesse sentido de libertar os nossos filhos desse cativeiro, e é essa culpa que muitas vezes a gente desenvolve na infância, que a gente, na terapia do esquema, chama de autossacrifício. Quem não consegue dizer não, provavelmente tem um esqueminha chamado autossacrifício, que faz com que ela tenha um combozinho de emoções, de pensamentos, de comportamentos que levam ela a manter a dificuldade de dizer não. Né? Então, eu, como uma criança, né, e uma adolescente que cresceu num mundo muito peculiar, onde nesse mundo não era permitido você se posicionar, você aprender sobre seus desejos, sobre as suas necessidades, se conhecer, esse mundo peculiar, ele foi, digamos que, uma armadilha, né? No sentido de como adulta poder me defender. E depois de adulta, eu tive muito trabalho para aprender que eu podia, sim, falar o que eu penso, eu podia, sim, ter desejos, eu podia, sim, ter necessidades, eu podia explicar isso, eu podia botar limites. E digamos que o custo emocional de ter que crescer não sabendo disso e entrar em muitos, às vezes, relacionamentos abusivos, até com próprios amigos, com trabalho, com chefes, e você se sobrecarregar emocionalmente por conta desse aprendizado da infância, né? Imagina se a gente pudesse libertar os nossos filhos disso. Então, o meu capítulo eu direcionei um pouquinho para nós mães, quem é mãe, né? No sentido de poder libertar essas crianças do seu próprio cativeiro. No meu caso, eu, como uma mãe, né, que aprendi desse jeito, eu poderia ensinar para os meus filhos da mesma forma e perpetuar isso. E olha o custo emocional, né? Então, quando a gente pode voltar lá para a infância, eu acho que é onde a gente tem mais poder, mais potência, porque a gente liberta essas crianças de crenças disfuncionais que fazem com que elas possam se desenvolver adultos mais saudáveis, né? E parte do adulto saudável é ele poder entender que ele pode olhar para si, cuidar de si e dizer não. E isso não é sobre ser egoísta, né? A gente também vai ensinar nossos filhos que existe esse outro. E esse outro é muito importante. E quando é possível eu de encontro a esse outro e facilitar a vida dele, muito legal. Desde que eu estou respeitando também eu como parte dessa relação com esse outro. Né? Então, eu acho que quando a gente consegue prevenir, indo direto nessa fase do desenvolvimento, que é onde as palavras vão ter um peso muito grande, né, a gente vai conseguir ter uma geração, adultos, digamos assim, muito mais respeitosos dos dois lados. Aquele que precisa dizer o não e aquele que recebe o não. Porque parte da assertividade é você que está recebendo o não, não ficar insistindo também. Entender que o outro tem um limite, assim como você tem. Respeitar isso, né? Tem assim, um outro lado também, bem colocado. A Michelle diz aqui: existem diversas habilidades e ferramentas
que podemos adquirir, que nos darão a capacidade de nos posicionar, de dizer não e de romper com quaisquer crenças e padrões que possam estar limitando as nossas vidas. A minha história de vida mostra que há sempre a oportunidade de relutar, de lutar e reconstruir um novo caminho. Não significa que a jornada será fácil, mas nosso bem-estar e a cura e a dos nossos filhos são bem preciosos e que vale a pena lutar. Esse texto, gente, ele é lindo. Eu li, eu reli. Ela fala um pouco sobre a educação que ela teve, ela fala um pouco sobre a fase do mestrado, ela fala um pouco sobre como ela foi dolorido ali, né, no auge da juventude dela, com 20 e pouquinhos anos, romper com o que ela via, né, é conhecido sobre ela mesma, entre outras coisas, para estar. Ela fala de uma dependência também. O texto da nossa escritora está lindo, porque a gente se identifica muito. Tem partes aqui que a gente tem que dar uma respirada, porque pode, a gente pode se identificar bastante. E foi um texto, eu acho que é um dos mais bonitos nessa antologia, porque é visceral, gente. Tudo que vem de dentro, de experiência, com essa grande sensibilidade mesclando esse olhar clínico e pessoal, é fenomenal. Eu comecei a ler o texto dela com um olhar e terminei com um outro olhar, uma outra Michelle, mais madura, mais, sabe, pronta, e ela deixa essa lição para gente, que é muito interessante. Você está de parabéns, Michelle. Eu adorei ter você no projeto, Oh, falando, obrigada. dando, trazendo, né, esse tema para nossa evidência, porque tem muita gente que não sabe dizer não, só vive dizendo sim, e a gente precisa impor limite. A gente precisa cuidar da nossa saúde mental, independente de onde a gente veio ou qual educação a gente teve. A gente precisa praticar o autoconhecimento. Isso ajuda muito também na hora de dizer não, tá, gente? Então, arroba, Michele. Arroba psi, Michele, com 2 L's, Jax. Arroba Psi Michele, com 2 L's, tá, gente? Jax. CQ. O Jax. Já segue ela lá no Instagram. E, ó, o livro está. Quem quiser ler, o texto dela tá na Amazon, em formato digital. Dentro dessa antologia que está linda, Aprenda a Dizer Não, que está vendo na Wiclap em formato físico, ou pelo Kindle ilimitado. Então já corre lá, já adquira. O livro já chegou aí para você, não, né? Não, ainda não. Mas já pedi ele, já deve chegar. Mas Ai, que é um ideia. presente para nós brasileiros, né? A gente precisa muito desse empurrãozinho aí para sentir em paz, para dizer esses não, né? Você já está animada, por exemplo, para escrever mais coisas, ou talvez um livro solo no futuro? É um projeto, tá na minha lista de fazeres. Você me deu um empurrãozinho aí, ó. Já saiu, né? O primeiro capítulo aí. Mas Que delícia! essa é a ideia. Muito bem. Gente, não deixem de seguir a nossa autora, tá? Troque ideia com ela pelo direct, conheça mais o trabalho dela lá no Instagram, o texto, a antologia, ó, aprenda a dizer não. Michele, querida, só te agradecer por esse bate-papo maravilhoso. Estou muito feliz com você no projeto. Obrigada por tudo mais uma vez, tá? Muito obrigada a você também, Monique. Espero que alcance muitas pessoas, né? Se quiser. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois, dizer que já já eu volto
com mais bate-papo sobre saúde mental. Michele, Um um beijo. beijo, amor. Tchau, tchau.